Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e hoje a aula é de número 62, Agroindústrias no Brasil. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no link da aula de hoje, preenche o formulário e garante a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e devolução das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante você ter em mãos o caderno, a caneta, a borracha, para que você possa registrar as atividades de hoje. Então vamos começar a nossa aula. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o que é uma agroindústria e também a sua importância na economia brasileira, bem como sua capacidade de agregar valor aos produtos do setor primário. Então vamos ver o que é uma agroindústria. Antes da gente falar de agroindústria, é importante lembrar que antes da chegada dessas indústrias, nós tínhamos ali o campo, que ele está ligado ao setor primário, que fornecia as matérias-primas ali para a cidade, Então, na cidade nós tínhamos quem? As indústrias, o setor secundário. E na cidade também ali o setor terciário, que é a comercialização dos produtos. Então, antes da chegada da agroindústria, antes da sua instalação, nós tínhamos o campo fornecendo matéria-prima para a cidade. Depois da década de 60, essa configuração ela mudou um pouco. Então, o que aconteceu? As indústrias que estavam instaladas somente na cidade, elas começaram a se instalar no campo, próximo ali da matéria-prima, que é a chamada agroindústria que nós temos hoje. Então, é a indústria no espaço rural, a indústria no campo, não somente na cidade. Então, vamos ver lá. Então, a agroindústria é um ambiente físico, ok? Equipado e preparado, onde há um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas da agropecuária, que são os cultivos ali, as plantações, da agropecuária, provenientes da agricultura, que sim, são os cultivos, as plantações, a pecuária, que é a criação de animais, a aquicultura, que é ali a criação de animais como peixes, ou a silvicultura, ali também o reflorestamento, para que se possa utilizar a madeira, e que são realizadas de forma sistemática. Então, a finalidade da agroindústria, dessa indústria instalada ali no campo, é de transformar as matérias-primas. Por quê? Porque assim vai prolongar a sua disponibilidade, vai aumentar o prazo de validade dos produtos, diminuindo a sua sazonalidade, porque daí você está ali do ladinho da matéria-prima, dos produtores que estão fornecendo matéria-prima para a indústria. Além de agregar valor aos alimentos in natura, procurando manter as características originais dos alimentos. E aí nós temos uma informação aqui, olha. Segundo a Embrapa, a agroindústria responde por cerca de 5,9% do PIB do Brasil. Então, na fotografia, nós temos um exemplo, de compotas aqui de frutas que passa por esse processo aí, as frutas elas passam por esse processo aí de transformação, para virar essas compotas. Então elas saem ali do campo, como matéria-prima, mas ali no campo mesmo elas passam por um processo de industrialização. Atualmente, há uma infinidade de produtos agrícolas que passam por algum processo industrial, como, por exemplo, a laranja, que é transformada em suco, a cana-de-açúcar, que é transformada em etanol e açúcar, alguns legumes e verduras pré-cozidos, polpas de frutas que são processadas e congeladas e até mesmo refeições completas prontas, que precisam apenas ser descongeladas aí para o consumo. Então, esse processo industrial, ele vai acontecer ali mesmo no campo. E aqui nós temos um mapa que ele vai mostrar a divisão territorial
territorial do trabalho na agricultura. Então nós temos aqui, né, essa região assim com esse tracejado em rosa, nós vamos ter o extrativismo. Dessas bolinhas vermelhas nós vamos ter a pecuária de lavoura tradicional. Daí nós vamos ter em amarelo a agropecuária modernizada. Nós vamos ter em verde a agricultura comercial tradicional e agora nós vamos focar nas agroindústrias, que é essa cor na legenda aqui, né? Que nós temos ali o traço em verde. Então, se nós formos analisar o nosso país, a concentração de agroindústria, ela vai ser na região sul e na região sudeste do Brasil. Vamos ter um pouquinho também aqui na região nordeste. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade que você deve copiar e responder no seu caderno. Vamos lá. Número 1. Muitas empresas agrícolas transformam o produto que cultivam em bens industrializados no próprio local de cultivo, tá? Na chamada, como que é chamado o nome dessa definição? Vamos lá. Letra A. Agricultura familiar. Letra B, agricultura de subsistência. Letra C, agricultura sustentável. Ou alternativa D, agroindústria. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa atividade? Então, vamos lá. Muitas empresas agrícolas transformam o produto que cultivam em bens industrializados no próprio local de cultivo, na chamada agroindústria, né? Para quem acertou, parabéns. Lembre que a agroindústria é a indústria que está instalada ali no campo, onde, né, tem as matérias-primas para ser transformadas em produtos industrializados.
Então vamos lá. Os produtos que saem da agroindústrias, eles abastecem os supermercados de todos os países, de todo o país, podendo ainda ser exportado. Então, no exemplo aqui, né, nós temos os vegetais sendo processados, nós temos no exemplo aqui os embutidos, né? Muitas vezes, se a gente for em algum local do campo, nós vamos encontrar esses produtos disponíveis para a gente comprar. Se a gente for no supermercado de uma grande cidade, nós também vamos encontrar esses produtos para que a gente possa comprar. E eles ainda podem ser exportados para outros países. Agroindústria no Brasil, vamos lá. Como responsável por agregar valor ao produto originário do campo, a agroindústria é uma parcela importante da economia brasileira. Lembra que a professora falou, né, os dados da Embrapa, 5,9% do nosso PIB corresponde à agroindústria. Os processos agroindustriais no Brasil garantem maior segurança alimentar, permitindo que o consumidor final possa consumir alimentos saudáveis e processados com padrão rígido de qualidade. Então aqui nessa fotografia nós vamos ter o exemplo de como é uma agroindústria. Então percebam que nós temos o espaço rural, né? Nós estamos falando ali do campo e nós temos uma indústria instalada no campo. Essa indústria ela vai receber matéria-prima dessa propriedade onde ela está, ela pode vir a receber matéria-prima de produtores locais que estão próximos a essa agroindústria. Muitas vezes pode também, né, quem instalou a indústria ali comprar aquela propriedade rural e ser o dono da propriedade e da agroindústria. Então tudo isso pode acontecer. E esse processo de agroindustrialização, ele contribui aí significativamente para a economia do nosso país, além de gerar renda, gerar empregos, enfim, né? Então ele tem uma certa importância no desenvolvimento da economia local e do país. O avanço tecnológico, né, o avanço da tecnologia, tende a ser bom, ter um impacto positivo na qualidade de vida do homem do campo e, consequentemente, na agroindústria. Então, com o avanço das tecnologias, o homem do campo ele passa a ter acesso a novas ferramentas de trabalho que vão ali melhorar o seu trabalho no dia a dia e também vai, né, melhorar a sua renda no final do processo ali do seu produto. Então, esse avanço da tecnologia, ele impacta diretamente na agroindústria, ajudando, né, que as práticas da agroindústria sejam disseminadas pelo campo, tornando-as mais acessíveis para o pequeno produtor e aumentando a qualidade de vida no campo e o impacto da produção nas cidades. Então, os produtos do setor agro, eles passam a ter mais qualidade e chegam ao consumidor final com mais facilidade. Então, os avanços da tecnologia vão contribuir para que isso aconteça. E agora nós vamos para mais uma atividade, copiar e responder no caderno. Quais as vantagens dos avanços tecnológicos para a agroindústria? Acabei de explicar. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Quais as vantagens ali, né, do avanço da tecnologia para a agroindústria? Então, com o avanço das tecnologias, o homem do campo passa a ter acesso a novas ferramentas de trabalho, que otimizam o seu cotidiano e possibilitam ali um aumento da sua renda. Para você que acertou a atividade, está de parabéns! E agora nós vamos falar um pouquinho da agroindústria familiar, né? Nós temos muitas propriedades rurais que elas estão ligadas à agricultura familiar, né? A família que cuida ali daquela propriedade. Então vamos ver como que funciona a agroindústria familiar. Então, a agroindústria familiar é um espaço físico também, né? Empregado para o beneficiamento e ou processamento de matérias-primas agropecuárias, onde o destino final da produção é a comercialização, visando aumentar o valor agregado do produto final. A mão de obra, ela deve ser preferencialmente da família ou, né, das pessoas que moram ali ao entorno da agroindústria. Então, a agroindustrialização da produção realizada pelos agricultores familiares se constitui em uma importante alternativa de geração de emprego e renda ali naquela localidade, ali no meio rural. É uma alternativa econômica para que os agricultores fixem ali no lugar, né, para que eles não saiam do campo, e também para a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável na cadeia agrícola. Então, o que a gente pode observar, né, que muitos agricultores que têm a agroindústria ali, né, familiar, então eles produzem ali a matéria-prima. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem ali uma plantação de uva, né? E ali dentro da sua propriedade, essa uva ela passa por uma transformação industrial. Ela pode se transformar num suco de uva, ela pode se transformar num vinho, ela pode se transformar numa geleia. E o próprio agricultor ter ali na sua propriedade também um local para comercializar, né, um local onde ele venda esse produto. Então é um produto que chega com uma qualidade muito boa, é um produto que chega saudável ali para o consumidor. E esse produto também ele pode ser vendido ali, né, pode ser vendido na cidade, nos supermercados e pode até vir a ser exportado. Nesses empreendimentos, os agricultores eles são os protagonistas do processo. Então, lembre, o agricultor ali na sua propriedade, ele vai ter a produção, né, ele vai plantar aquela matéria-prima, a industrialização e a comercialização. Além disso, né, como a professora falou, oferta ali alimentos saudáveis, seguros e saborosos. E aqui no exemplo, nós temos aqui a polpa de fruta congelada, né, que ela passou ali, ela veio ali da agroindústria familiar, né? Então, aonde foi plantado essas frutas, né, ela passou por esse processo de transformação para se transformar em polpa congelada e chegar ali para o consumidor. A viabilidade econômica de uma agroindústria familiar está intimamente ligada às características da região onde será alocada a agroindústria. Então, antes da gente começar, né, ali um processo, uma agroindústria no campo, é importante a gente considerar, né, se os vizinhos daquela agroindústria vão ter matérias-primas para fornecer, né, se há uma boa aceitação daquele produto no mercado, se há espaço para este produto também no mercado, né, a distância do público consumidor com o local onde está sendo produzido esse alimento e a facilidade de acesso à propriedade. Então é importante para que você tenha ali uma boa renda, para que vale a pena investir neste ramo. Então aqui nós temos uns exemplos, né, de produtos da agroindústria familiar. Então nós vamos ter aqui, nós vamos ter conservas, né, nós vamos ter algumas geleias, alguns produtos ali que são mesmo produzidos ali no campo, os embutidos, suco, uva, queijo, enfim. E aí nós vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Então é importante você registrar essa atividade no seu caderno. Assinale a alternativa incorreta com relação à agroindústria familiar, tá? É apenas uma que está errada. Alternativa A. A mão de obra deve ser preferencialmente da família e ou das famílias que estão no entorno ali da agroindústria.
B. A produção realizada pelos agricultores familiares se constitui uma importante alternativa de geração de emprego e renda no meio rural. Ou C. Agricultores não atuam em toda a cadeia produtiva, produção, industrialização e comercialização. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa atividade? Então, vocês tinham que assinalar a alternativa incorreta em relação à agroindústria familiar, né? Então, para quem assinalou a alternativa C, tá de parabéns. Os agricultores não atuam em toda a cadeia produtiva. Não é verdade, eles atuam, eles são os protagonistas, né? São eles que produzem, que fazem aquele processo de industrialização e comercialização dos produtos. Para quem acertou, tá de parabéns. E aí, gente, nós vamos analisar aqui um mapa sobre agroindústrias, né? Aqui do Brasil. Então, nós vamos ver a legenda, né? A cor do círculo, a gente vai saber o que tem em cada localidade. Então, em laranja, nós vamos ter o beneficiamento do arroz. O que é beneficiamento do arroz? Né? É os locais, as indústrias ali, onde o arroz ele passa por um processo de limpeza, né? É separado do farelo e aí fica o grão para que possa ser industrializado e para que possa chegar até o consumidor. Então, em laranja, né? A gente pode observar, Rio Grande do Sul tem bastante. Em verde, usina de açúcar e álcool, né? Então, a cana-de-açúcar vai passar por transformações nessas usinas. Então, a gente pode ver, né, que nós temos bastante também. Em roxo, papel e celulose, né, a transformação ali da madeira. E em amarelo, os óleos vegetais. Então, se a gente prestar atenção no nosso estado, que é o Paraná, nós vamos ter, né, esses 4 setores aqui presentes no nosso estado, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós falamos ali o que é uma agroindústria, falamos um pouquinho da sua importância para a economia do nosso país, né? Falamos da agroindústria familiar ali, que o agricultor ele é o grande protagonista ali na sua propriedade, é ele que cultiva, é ele que faz esse processo de industrialização e comercialização, gerando emprego, gerando renda ali para a sua localidade. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula.